Jogador de saída do Goiás para a sequência da temporada, sendo um empréstimo até o final do Campeonato Goiano. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa história e tem mais, sobre uma reformulação dentro do elenco de base, alguns jogadores que serão promovidos para o principal, como por exemplo o Danilo Cunha, quem é esse jogador, até quando vai o seu contrato no Goiás, e outro atacante também de destaque nas últimas edições da Copinha. Sobre este elenco do Goiás também, falando sobre algumas saídas que, na minha opinião, tá, isso é uma sensação, dependendo do desempenho do Campeonato Goiano, podem deixar o clube ainda nesta temporada e até quando vão os seus contratos no Goiás, tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, não é o canal Black Card, é o Goiás News, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, tá bom? Você ajuda bastante na sua inscrição e faça também a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos do Goiás, inclusive nesta edição de Campeonato Goiano. Para você começar um novo esporte neste ano, é com a Bueno Tênis Club, nosso parceiro aqui do... Atenção, atenção, você, papai e mamãe. Eu vim aqui trazer um recado muito importante. Eu sei que você sempre pensa numa forma de ajudar no desenvolvimento da sua criança, não é mesmo? Sei também que você não sabe como fazer. E é por isso que eu vim aqui te apresentar uma maneira simples e divertida de você proporcionar desenvolvimento para a sua criança através da prática de um novo esporte, do tênis. Aqui na Bueno Tênis Club, acreditamos que o tênis é uma verdadeira ferramenta de desenvolvimento para a vida. O aprendizado do tênis ensina para a criança várias habilidades necessárias para... Com a Bueno Tênis Club você começa um novo esporte nesta temporada, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, aulas de tênis, beach tênis, personalizados de acordo com a sua rotina para adultos e crianças no setor Bueno, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Então bora falar sobre essa saída dentro do elenco do Goiás para a sequência da temporada, sendo um empréstimo à Aparecidense até o final do Goianão, que é o lateral esquerdo Xavier, atleta que hoje tem apenas 20 anos de idade, um contrato com o Goiás até o final de 2026 e que, segundo informações do jornalista André Rodrigues, será repassado à Aparecidense para a disputa do Goianão. Xavier, que só jogou uma vez dentro do elenco profissional do Goiás, naquela última rodada do ano passado de 2023, né, contra o América Mineiro aqui na Serrinha. Até acho que fez uma boa partida, não comprometeu aquele elenco do Goiás cheio de garotos na despedida da Série A. E é uma coisa assim que eu não consigo entender no Goiás. Para mim, o Xavier ele é muito melhor tecnicamente falando do que o Douglas Teixeira. Só que parece que a gente aqui em Goiás ainda tem aquela coisa, se o cara vem de fora ele é melhor. O brasileiro em si é desse jeito, né? Mas o Goiás é uma coisa assim incrível. Só porque o Douglas Teixeira é revelado no Botafogo, com todo respeito ao jogador, a sua trajetória, merece sim vestir a camisa do Goiás, não estou querendo tirar o mérito dele não, mas só porque o cara é revelado lá de fora, ele é melhor do que um garoto que nasceu aqui no estado, por exemplo, que começou nas categorias de base do Goiás desde o começo, é uma coisa assim que eu não consigo entender. O Xavier é muito bom tecnicamente falando, consegue chegar bem no ataque, já fez uma posição, por exemplo, mais avançada, como um ponto esquerdo, na última temporada, por exemplo, pelo Sub-20, ele marcou 7 gols e deu 2 assistências em 37 jogos, nessa temporada já mais experiente, acabou não participando da Copinha. Fez a pré-temporada no Goiás, mas agora será emprestado à Aparecidense. Então, assim, é justamente um momento que ele poderia jogar com a camisa do Goiás, nesse começo de ano, enfim, até o Lucas Lovatti pegar essa sequência, ou até mesmo ser um reserva imediato. No último jogo, por exemplo, o Jair Ventura utilizou o Diego Caio, improvisado pelo lado esquerdo. Então, assim, sabe, algumas coisas que eu não consigo entender dentro da base do Goiás, ainda que consegue revelar bons jogadores, mas acaba não utilizando. E até mesmo pegando esse gancho de lateral esquerdo, quero fazer um giro aqui de informações sobre as categorias de base e jogadores promovidos ao elenco profissional. Segundo informações do Periquito Brisado, o jogador Danilo Cunha será integrado ao elenco profissional. A informação do Xavier emprestado foi do André Rodrigues, não sei se eu dei os créditos aqui, mas todos os créditos para o André. E o Danilo Cunha, jogador que tem contrato com o Goiás até o final de 2027, jogador que renovou o seu vínculo
por mais 3 anos, ainda no ano passado, deve ser integrado ao elenco profissional. Tá? Ele se destacou no Goiás na temporada sub-20, no total foram 3 gols marcados em 25 jogos com a camisa alviverde. Nesta temporada de 2025, inclusive, fez a participação na Copinha, jogando bem, marcou inclusive um gol contra o Vitória da Conquista, na segunda fase, né, da Copinha, onde o Goiás acabou classificando nos pênaltis antes da eliminação para o Grêmio. Então, um jogador que é jovem, ó, tem 17 anos de idade, ainda tem pelo menos mais 2 temporadas completas no elenco sub-20 antes de integrar o profissional. Tá certo, o Goiás tem que promover esses garotos agora, mas que preferência já ter alguns minutos para o jogador, né, para sentir a pressão ali da torcida e se adaptando a esse ambiente do elenco profissional. Tá? E outra questão também é que ele já tem um contrato longo. Então não existe o risco, por exemplo, do Goiás perder o jogador gratuitamente na metade do campeonato. Então, acho que isso é algo sim positivo para a gente encarar na sequência do Campeonato Goiano. Então, se sai o Xavier, é pelo menos mais um garoto que pode ser, acho que melhor tecnicamente do que, por exemplo, o Douglas Teixeira, que acabou renovando o seu contrato. O Vitor Hugo também, o Vitinho, atleta que disputou esta última copinha também, as últimas 3 copinhas do Goiás, o Vitor Hugo estava presente. Ele tem contrato com o Goiás até o final de 2025, tá? O vínculo dele é relativamente curto. Segundo informações também do André Rodrigues, o jogador deve pintar no elenco profissional do Goiás, que conta com muitos jogadores pelas beiradas, isso é verdade, mas os garotos da base, por exemplo, que começaram este campeonato goiano, pelo menos do banco de reserva, são poucos. Apenas o Alejandro, o Pedrinho, tem o Larson também que fez a pré-temporada, mas acho que o Larson ficou em um jogo no banco, deixa eu observar isso aqui. Não ficou, né? Até agora não ficou no banco de reservas. E o Diego Cardio também com algumas chances neste início de estadual, sendo a exceção a essa regra. Você pode deixar a sua opinião também em relação a este jogador promovido agora, que é o Vitor Hugo, ele que já teve algumas partidas no banco de reservas do Goiás, no profissional também, ele fez a sua estreia em 2022 e mais 2 partidas em 2023 também. No elenco de base, por exemplo, em 2024, marcou 6 gols em 26 jogos, um jogador que pode fazer a função principalmente pelos lados. A ponta esquerda, ponta direita, bom drible curto, um jogador que tem uma boa finalização também, acho que tem margem para crescimento, e dependendo aí dos jogos que ele fizer nesse campeonato goiano, até mesmo já ficando no banco de reservas, é importante o Goiás pensar em uma extensão contratual também para esse jogador. Com a Segurobet, você aposta em todos os jogos do Goiás no Campeonato Goiano no dia dos jogos. Por exemplo, na quarta-feira, você entra no site da Segurobet já na parte da manhã, encontrará as cotações para a partida do Clássico contra o Goiânia. E também agora, já em antemão, como eu estou gravando esse vídeo ainda na terça-feira, você pode palpitar nos jogos do Campeonato Paulista, com alguns clubes sendo favoritos. Nessa rodada, acho que dá para montar um bilhete aqui interessante. A vitória do Novo Horizontino, pagando 1,60, do Bragantino contra o Velo Clube 1,26, a mesma odd para uma vitória do Corinthians contra o Água Santa, e vitória também, não está mostrando ainda o jogo, tá aqui, ó, do São Paulo contra o Guarani, na cotação de 1,37. Esse bilhete que eu montei para vocês, com os favoritos, né, jogando dentro de casa, ele está numa odd total de 3,49 a cada real apostado. Ou seja, se você apostar em R$10 e ele acontecer, pode voltar até 34,90. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade, é para você se divertir, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha no futebol brasileiro ou internacional. O link da Segurobet aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Então beleza, ainda fazendo um raio-x dentro desse elenco do Goiás, eu já falei que o Xavier não fica, né, para a sequência do ano, o Vitor Hugo e o Cunha sendo promovido ao elenco profissional. Quais jogadores, que aqui não é uma informação, tá? Não é nada exclusivo, nada disso, apenas uma sensação minha observando os bastidores do Goiás, alguns jogadores que ainda não receberam chances nesse campeonato goiano ou que receberam e não agradaram, que ainda podem deixar o clube antes do início da Série B. Eu coloco nesta lista o volante Aloysio Souza, ele que chegou no ano passado, na metade do ano, só fez naquela ocasião 7 jogos, fez essa pré-temporada pelo Goiás, ficou no banco de reservas nas últimas 2 partidas, só que como o Goiás já trouxe, por exemplo, renovou com o Marcão, trouxe o Gonzalo Freitas, que assim como o Aloysio, os dois fazem essa função de um primeiro volante, ainda trouxe o Rodrigo Andrade e o Juninho, das renovações também do Rafael Gava e a continuidade do Regis. Então o Aloysio acabou perdendo espaço dentro desse elenco do Goiás, acredito que não fica.
para a Série B do Brasileirão. Assim também como o Vinícius, jogador que estava, né, na lista de transferências, chegou a ser especulado no CRB, no Cuiabá, um jogador que acaba sendo queimado pela torcida. O Lucas Andrino comentou ali que é aquela coisa, né, enquanto estiver no clube é um jogador do Goiás, mas já falando com uma certa cautela, até mesmo já com uma saída do Vinícius. Acredito que isso deve acontecer nas próximas semanas também, mesmo se engatar uma sequência, aquele cara que, infelizmente, como o torcedor já acaba marcando, e não é injustiça do torcedor, porque o Vinícius, de fato, não jogou nada pelo Goiás, no ano passado principalmente, e na Série A do Brasileirão também, quando precisou, pode fazer um gol em um jogo, daqui 2, 3 partidas, quando voltar a jogar mal de novo, o torcedor vai pegar no pé, então não é bom para o Vinícius, não é bom para o torcedor, não é bom também para o elenco do Goiás. Outros jogadores também que até jogaram neste início de ano, dependendo das contratações do Goiás, acho que podem deixar o clube também, que é o Douglas Teixeira, lateral esquerdo, tem contrato renovado até o final do ano. Dependendo, tá? O Lovatti sendo titular, tem o Danilo Cunha chegando para ser um terceiro reserva. Eu buscaria um jogador mais experiente para a Série B do Brasileirão, para ser um reserva ali imediato, tá? Ou até mesmo para disputar esta posição de titular com o Lovatti, talvez um empréstimo não faria mal. E o Brenner Culano, né, jogador de 25 anos de idade, até penso que o Breno, por exemplo, pode ser um terceiro reserva, um terceiro jogador, né, nessa função de um 9. O Edu também não deve continuar no Goiás, até acabei esquecendo de mencionar o Edu aqui na nossa lista. O Edu que tem contrato até o final do ano. Então eu faria o seguinte, eu traria um jogador melhor do que o Facundo Barceló para ser um titular, deixaria o Barceló como opção ali para disputar a posição, o Brenner Culano como uma terceira alternativa dentro do elenco. Tá? Acho que não seria nenhum absurdo não, e aí pensaria, por exemplo, em um empréstimo do Edu, ou uma rescisão contratual, já que ele ainda pertence ao Coritiba. Talvez alguns empréstimos podem acontecer também, como por exemplo o Pedrinho, né, dependendo da situação, um empréstimo para ele jogar com maior frequência na sequência da temporada. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, de algumas saídas no Goiás e como você montaria também este plantel até o início da Série B. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e confira os links dos nossos 2 apoiadores da Bueno Tênis Club para você começar um novo esporte nesta temporada de 2025 e na Segurobet para você começar a apostar todos os jogos do Goiás neste campeonato goiano. O link na descrição do QR Code aparecendo aqui assim. Quem falou com vocês